bem? Hoje vamos resolver alguns exercícios da prova que vocês receberam do estado. Vou fazer o mais detalhado possível e breve também. Espero que vocês entendam. Qualquer coisa podem estar entrando em contato para tirar dúvidas ou dar alguma sugestão também nos exercícios. Vamos lá então, as resoluções. Atividade 1. Então vamos ler a atividade com calma e ver o que o exercício nos pede. Observe o quadrado LMNR, cujas coordenadas dos vértices podem ser identificadas no plano cartesiano abaixo. Então tá aqui o quadrado, né? Tem todas as medidas bem certinho. Estão com as marcações nos pontos, né? L, M, N, R. E cada ponto com suas respectivas coordenadas, né? O eixo X e o eixo Y, como conhecido também na matemática como eixo da abscissa e ordenada, né? Então, o que o exercício quer? Ele quer qual é a medida da área em unidades de área desse quadrado, LMNE. Mas vamos observar com base no que vocês estão aprendendo, que já viram recentemente. Então, o que a gente consegue enxergar acima desse quadrado? Além dele ser só um quadrado, o que ele também tem nele? Ele tem triângulos. Ó, vamos extrair um dos triângulos dele. Ele tem 4 triângulos retângulos dentro dele, idênticos. Então, extraindo um desses triângulos retângulos que nós temos, vamos trabalhar com ele. Ah, mas ele não está falando nada de triângulo, mas vamos trabalhar a medida da área. E qual que é a área do quadrado mesmo? A área do quadrado é lado ao quadrado. Só que nós não temos a medida do lado. Então, através do teorema de Pitágoras, que vocês devem já estar sabendo bem trabalhar com ele, aí vocês vão conseguir encontrar a medida do lado e assim aplicar na fórmula da área. Então, vamos lá. Então, o teorema de Pitágoras nos diz, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos ver as medidas que temos, né? Ó. Então, o lado, que na verdade não vamos usar lado agora, o ladinho ali do quadrado, né? Nós vamos usar a medida x, uma medida desconhecida, que é a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual. Ó, os dois catetos medem 2, porque de 3 a 5, ali no desenho, mede 2. E de 2 até 4 também mede 2. Então, como que fica? X ao quadrado é igual 2 ao quadrado 4, mais 2 ao quadrado 4. Então, x ao quadrado é igual a 8. Porém, nós queremos a medida de x, né? Então, x é igual, se está uma potência, eu passo para o segundo membro como uma forma de raiz quadrada. A raiz quadrada de 8. Nós poderíamos também estar fatorando nessa raiz de 8, né? Está simplificando, como muitos conhecem, tanto faz o nome nesse momento. Mas, como nós vamos aplicar ainda na fórmula da área, eu preferi optar por deixar assim. Então, vamos lá, na fórmula da área, né? A área igual ao lado ao quadrado, retomando. Agora que temos o lado mede quanto? Raiz de 8. Então, a área é igual a raiz de 8, só que tudo ao quadrado, porque o lado mede raiz de 8. Então, a raiz de 8 inteirinha tem que ser elevada ao quadrado. Por isso, eu coloquei o parênteses para não confundir. Então, a área fica 8 unidades de área, porque eu simplifiquei uma raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso simplificar, e muitos falam até cortar, mas o correto é falar que eu estou simplificando. E daí sobra somente 8 unidades de área. Então, no seu gabarito fica a resposta da letra B. Tudo bem? Vamos agora para a atividade 2. Vamos ler bem com calma que ele é um textinho, né? O Ministério de Minas e Energia divulgou que a emissão média de gás carbônico no Brasil tem níveis mais baixos do que as médias da América do Sul e mundial.
Em 2015, um boletim informou que o indicador de emissão de gás carbônico, CO2, era de 1,59 toneladas para cada tonelada de energia consumida, enquanto o indicador mundial é de 2,34 toneladas para cada tonelada de energia consumida. O indicador de emissão de gás carbônico no Brasil equivale a que porcentagem do indicador mundial, aproximadamente? Então, vamos extrair os dados. 1,59 toneladas é para o Brasil. 2,34 é mundialmente. Então, nós queremos, dessa totalidade mundial, quanto que o Brasil ocupa em porcentagem. Então, um jeito bem simples de fazer é usando a regra de 3, que vocês já devem saber trabalhar bem com ela. Como que ficaria então? Se 2,34 corresponde ao mundo todo, então esse todo equivale a 100%. E o Brasil, a gente vai descobrir, que é o que o exercício nos pede. Esse 1,59 corresponde a quantos, né? Um número x%. Como que nós calculamos como nós resolvemos a regra de 3, né? Muitos chamam de multiplicação em cruz. Também é regrinha, tem um outro nome que as pessoas falam também, né? Mas tanto faz. Eu costumo falar em multiplicação em cruz. Então, como que fica? A gente multiplica, né? 2,34 vezes x é igual a 1,59 vezes 100. Com números decimais, as continhas ficam também do mesmo jeito. Você esquece da vírgula e multiplica normal, né? No primeiro momento. Depois você conta as vírgulas. Aí, nesse caso, está bem simples. 2,34 vezes x eu mantenho. 1,59 vezes 100 dá 159. Passando 2,34 para o segundo membro, como uma divisão, se ele está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, fazendo essa continha, dá aproximadamente 67,9, que no seu gabarito é a letra D. Tudo bem? Vamos agora para a atividade 3. Então, vamos ler também com muita calma essa daqui. Ela também é bem explicativa, mas é muito simples. Vilma é professora de matemática e apresentou aos seus alunos a demonstração geométrica de uma importante relação. Ela construiu um trapézio com a justa posição de 3 triângulos retângulos, 2 com catetos medindo P e Q e um com catetos medindo R. A figura abaixo apresenta um desses triângulos e o trapézio construído para essa construção. Então, tá aí o desenho. O primeiro é o triângulo extraído, né? Triângulo retângulo extraído do desenho da professora Vilma. E a segunda figura está numa malha quadriculada também para ajudar na visualização. Então, vamos lá. Nessa demonstração, Vilma igualou a medida da área do trapézio com a medida correspondente à adição das medidas das áreas dos 3 triângulos justapostos. Então, tá nos 2 exemplos, nós temos as medidas. Com relação às medidas PQ e R desse triângulo retângulo, Vilma demonstrou que... Então, o que ela fez? Vamos retomar o exercício. De primeira, você pode ler até uma ou 2 vezes, mas vamos retomar só o finalzinho. Ela igualou as medidas da área do trapézio com a medida correspondente à adição das medidas das áreas dos triângulos justapostos. Então, tá aí, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, tudo sobre 2. Então, ela vai igualar. Então, igualar, interpretação de texto aí. Então, sinalzinho de igual, 2PQ mais R ao quadrado, tudo sobre 2. Só que aqui, como não deu espaço, vamos resolver na próxima página. Igualar. Então, foi isso que a professora Vilma fez. Então, é só resolver essa equaçãozinha. É bem simples. De início, o que eu preferi fazer é multiplicar por 2 os 2 lados da equação, os 2 membros, né? Ou, como também podemos falar, simplificar
número 2 do primeiro membro com o número 2 do segundo membro. No caso, eliminar essa fração. Como que fica, então? Então, fica só a parte de cima, o numerador. O p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado é igual a 2pq mais r ao quadrado. O que nós podemos fazer? Eu tenho 2pq no primeiro membro e 2pq no segundo membro. Então, como que eu posso fazer? Eu só copiei. Eu posso eliminar, simplificar também cada 2pq de cada lado. Então, o que sobra? P ao quadrado mais Q ao quadrado igual R ao quadrado. Só vou inverter para R ao quadrado igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, no seu gabarito, qual que fica? A letra A. Então, foi isso que a professora me demonstrou. E o que isso nos remete? A reflexão do Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Então, ela conseguiu demonstrar o Teorema de Pitágoras igualando essas medidas. Fazer a resolução das atividades 4, 5 e 6, a avaliação atividades em processo do nono ano. Atividade 4, sobre rentabilidade de um fundo de investimento X. É uma atividade estatística. Vamos fazer a resolução. O gerente de uma corretora de investimento divulgou em diversas mídias uma propaganda sobre o fundo de investimento X, com a intenção de atrair mais clientes. Para isso, ele elaborou o gráfico apresentado abaixo, indicando a rentabilidade desse fundo de investimento nos últimos 5 anos. Um tempo depois da divulgação, essa propaganda foi suspensa, pois apesar de apresentar os valores corretos dos percentuais, muitos clientes foram induzidos a adquirir cotas desse fundo de investimento. Equivocadamente, que essas cotas apresentavam um crescimento. Por qual razão esses clientes foram induzidos ao erro na leitura desse gráfico? Letra A, ausência de uma legenda. Letra B, omissão de informações importantes. Porcentagens não arredondadas e utilização de escala inapropriada. Resolução é uma questão de observação e interpretação. O gráfico que nos representa são o gráfico de barra, onde temos que conhecer o eixo cartesiano. O eixo X das abscissas, representada pelos números de anos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. E o eixo Y, representado pelas ordenadas. São as taxas percentuais, que variam na variação de 3,134% a 3,152%. Observamos também os números decimais, podendo ser transformados em fração. Exemplo, 3,114 é 3.134 dividido por 1.000, onde o 1 representa décimo, o 3 o centésimo e o 4 milésimo. Observando o gráfico de barras da rentabilidade do fundo de investimento, já fizemos o conhecimento do gráfico. Então, nós vamos achar a resposta correta. Veja bem que em 2015 e 2018, os pares ordenados, o eixo X e o eixo Y, não se relacionam, né? Então, ó, 2015 e 2018. Então, já observamos um erro no plano cartesiano, um erro de escala, né? Não se relaciona o eixo X com o eixo Y. Não há uma concordância entre os pares ordenados, X e Y. Então, para a gente chegar à conclusão, encontramos a utilização de escala inapropriada.
uma falta de informação. Resolução da questão 5. Suzana construiu uma rampa para facilitar o acesso a um patamar de seu quintal, para evitar escorregamentos. Ela pretende comprar um tapete emborrachado para revestir toda a superfície dessa rampa. O formato e as dimensões dessa rampa estão representados abaixo. Qual é a medida do comprimento da superfície dessa rampa que será revestida com esse tapete emborrachado? Letra A, 20 centímetros. Letra B, 40 raiz de 5 centímetros. Letra C, 40 raiz quadrada de 3 centímetros. E letra D, 200 centímetros. Para a resolução, devemos primeiro conhecer a figura, né? É um triângulo retângulo, onde eu encontro os catetos com suas medidas. Cateto relacionado à altura 80 centímetros e a base, que é o comprimento 120 centímetros. E a gente quer encontrar a hipotenusa. Está relacionado o valor da superfície. Para isso, devemos aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Vamos iniciar a nossa resolução usando o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, o valor da minha hipotenusa, vou usar o cateto relacionado à altura, 80 ao quadrado, mais o meu comprimento, o cateto de comprimento, 120 ao quadrado, né? Que é a nossa base. Calculando, x ao quadrado é igual a 80 vezes 80 dá 6.400. 120 vezes 120 dá 14.400. Somando 14.400 mais 6.400, vai dar 20.800. Então, vou achar a raiz quadrada de 20.800. Para mim chegar a encontrar a raiz de 20.800, que é uma raiz muito extensa, eu vou ter que fatorar. Né? Então, eu vou pegar 20.800, sempre começar com o número 2, que é o número primo par, o único número primo par, e fazer a divisão. 20.000 dividido por 2, 10.400. 10.400 dividido por 2, 5.200. 5.200 dividido por 2, 2.600. 2.600 dividido por 2, 1.300. 1.300 dividido por 2, 650. 650 dividido por 2, 325. E 325 já não dá para dividir por 2. Vamos tentar o 3. Por 3 também não dá. Por 4 também não tem uma divisão exata. Então, o único próximo a dar uma divisão exata é o 5. 325 dividido por 5 dá 65. 65 dividido por 5 dá 13. 13, somente o número 13 vai poder ser dividido por ele. 13 dividido por 13, 13. Então, eu tenho 1, 2, 3. 6 número 2, que dá para levar ele 3 vezes ao quadrado. E 2 vezes o 5, que vai dar 1 vezes 5 ao quadrado. Colocando na minha raiz quadrada para fazer a eliminação. Expressando na raiz quadrada de novo. Temos 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 3. Perceba que eu tenho 1, 2, 3. Número 2 elevado ao quadrado. 1 vezes o 5 elevado ao quadrado, vezes 13. Como eles são raiz quadrada, eu consigo fazer a eliminação dos meus expoentes. Aí fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, raiz de 13. Eles saindo fora da radical, vou multiplicar. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40, raiz de 13. Então, cheguei à minha resolução da atividade. É a alternativa C,
40 raiz de 13. Resolução da atividade 6, sobre o aluguel. Sabrina mora há mais de 2 anos em um imóvel cujo valor do aluguel era de R$ 600 no início do contrato. Após um ano desse contrato, o valor do aluguel teve um acréscimo de 10%. E no ano seguinte teve um outro aumento, outro acréscimo de 20% sobre o valor do ano anterior. Nesses 2 anos, qual foi o percentual total de acréscimo no valor do aluguel do imóvel onde Sabrina mora? Letra A, 20%, letra B, 24%, letra C, 30% e letra D, 30%, 32%. Resolução da atividade 6, aluguel. No início, o aluguel era de R$ 600. No primeiro ano, teve uma taxa acrescida de 10%. Né? Então, no primeiro ano era 600, era 100%, teve uma taxa de 10%, foi acrescentado a 110%. Então, vamos calcular 110% de 600. Então, é 600 vezes 110 dividido por 100. 66.000 dividido por 100 será igual a R$ 660. O preço do aluguel no primeiro ano. Então, no segundo ano, teve uma taxa de aumento no aluguel de Sabrina de mais 20%. Então, no início seria 660, né? Com mais a taxa de 20%, vou calcular a taxa de 120%. Então, vai ser 660 vezes 120 dividido por 100. 79.200 dividido por 100. Então, Sabrina, no segundo contrato, no segundo ano, ela vai passar a pagar aluguel de R$ 792. Calcular a taxa percentual. Então, seria 100 vezes 792 menos 600. 792 é o aluguel que ela paga. E os 600 é a taxa inicial, o primeiro aluguel, 600, dividido pelos 600. 100 vezes 192 é igual a 19.200. Tudo isso dividido por 600. Seria a minha taxa a 32%. É a alternativa D, 32%. A taxa percentual cobrada no primeiro e no segundo contrato do aluguel de Sabrina. Então, assim chegamos ao final da resolução das 3 questões da avaliação, atividades em processo do nono ano. Oi, tudo bom, pessoal? Agora nós vamos resolver a atividade 7 da prova de matemática do nono ano. Então vamos lá, que essa questão aqui é um pouquinho complicada. Precisa de vários passos. Então, ó, para a construção de um móvel que deverá ficar encaixado no canto de um quarto, um mercenário dispõe de uma placa retangular de madeira cujos lados medem 80 e 60 centímetros. Ele precisa cortar essa placa conforme o desenho abaixo. Beleza. A gente não consegue chegar direto, né? Ó, a medida a ser usada para o corte do segmento AM em centímetros é... Ele quer saber exatamente essa parte. Então vamos lá. O que a gente precisa logo de cara? Logo de cara, o que a gente tem? Que um dos lados mede 80 e o outro 60 do retângulo. Obviamente, o lado maior vai ser 80 e o lado menor 60. Se a gente aplicar Pitágoras, a gente consegue achar o lado AC aqui, que seria a diagonal desse triângulo. Então vamos lá. A gente tem aqui 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Vamos chamar isso aqui de x. Vai ser igual a x quadrado. 80 ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. A gente coloca mais 2 zeros, né, do 80. Então, 6.400. Mais, mesma coisa, 6 vezes 6, 36. Vai ter 2 zeros a mais, então 3
3.600. 3.600 é igual a x ao quadrado. Então a gente tem que x é igual à soma deles, a raiz da soma deles. 6.400 mais 3.600, a gente pode fazer de uma forma simples. Se a gente tirar os 600 do 3.600 e adicionar aqui, no 6.400, a gente tem 7.000. 7.000 mais 3.000 que sobrou aqui, 10.000. Então, vamos lá. E aqui mais fácil, né? Raiz de 10.000 é igual a 100. Então, a gente tem que o nosso x vale 100, ou seja, essa diagonal maior aqui vale 100. Então, o que acontece? Com isso, a gente tem outro triângulo agora. Vamos pensar que aqui é um ângulo reto, né, de 90 graus. A gente tem que esse lado vale 100. Esse aqui é 60 e o outro 80. E ele quer dividir aqui e achar a altura desse triângulo. Só que tem um porém. A gente não consegue achar a altura só com essas informações. Então a gente vai ter que puxar lá atrás o que a gente sabe. A gente sabe que para a gente achar a altura de um triângulo, a gente pode usar a fórmula da área. E como que é a fórmula da área do triângulo? É a área é igual base vezes a altura dividido por 2. Só que a gente tem a área desse triângulo, a gente também não tem. Então a gente vai ter que usar um truquezinho, não é um truque, né? Mas a gente vai ter que pensar um pouco mais. A gente sabe que aqui ele está dividido no meio, certinho, o triângulo. O triângulo não, o retângulo, né? Então, se a gente fizer a área do retângulo e dividir por 2, a gente tem a área de um triângulo. Então, vamos lá. 80 vezes 60, quanto que vai dar? Para a gente descobrir a área do retângulo total. 80 vezes 60. 80 vezes 60 é a mesma coisa que 8 vezes 6 vezes 100. Concorda comigo? Porque a gente está dividindo lá, e a gente só vai acrescentar os dois zeros depois. Então, 8 vezes 6 é 48. Então, a gente acrescenta os dois zeros, 4.800 é a nossa área. Só que essa é a área do retângulo inteiro. Então, a gente tem que dividir por 2 para a gente encontrar a área do nosso triângulo. E dividir por 2 é um pouco mais fácil, né? Vai ficar 2.400. Então, a área do nosso triângulo é 2.400. Então, agora a gente vai tentar achar a altura. Vamos substituir na nossa fórmula lá. 2.400 é igual a base, nossa base é 100. A gente está pensando nesse outro triângulo aqui, ó, nesse aqui que a gente descobriu a diagonal, e a gente vai usar ela como base agora. Então, é 100 vezes a altura que a gente não tem ainda, dividido por 2. Então, vamos lá. Já a gente pode simplificar aqui já, né? Porque tá multiplicando. Quando está multiplicando, a gente pode simplificar. Se estivesse somando, a gente não poderia. Então, isso aqui vai ficar 50. E aqui embaixo fica 1, que não precisa colocar. Então, 2.400 é igual a 50 vezes a altura. Então, a altura vai ser igual... Vou deixar desse lado só para ficar mais fácil de visualizar. Mas esse 50 vai passar dividindo agora o 2.400. Então, vamos lá. 2.400 dividido por 50. Pode cortar o zero. Vai ficar, ó, 240 dividido por 5. 240 dividido por 5 é a mesma coisa que 48. Então, a gente sabe que a altura é 48. Então, agora a gente vai para um outro triângulo.
A gente vai pegar o triângulo AMD. Então vamos desenhar esse triângulo. Ó. Aqui é um ângulo reto. Aqui vai a nossa altura. Nossa altura é 48. E o que a gente tem aqui, ó, é o 60, que vai ser a nossa diagonal. Vai ser a nossa hipotenusa aqui no triângulo. E a gente quer saber esse lado aqui, que eu vou chamar de y agora. Então, agora é só aplicar Pitágoras, que é muito mais simples. Vamos lá, a gente tem que 48 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 60 ao quadrado. Então, vamos lá. 48 ao quadrado é 2.304 mais y ao quadrado igual a 3.600. Passando para lá, ó, vai ficar aqui y ao quadrado é igual a 3.600 menos 2.304. Agora a gente vai por aqui, y é igual, vai ser a raiz disso aqui. 3.600 menos 2.304, vamos lá. A gente tem 6, 9 aqui, 2, 1.296. Qual que é a raiz de 1.296? É 36. Que dá a nossa resposta aqui, ó. Certinho? Então, hoje a gente vai resolver o exercício 8 da prova de matemática do 9º ano. Então vamos lá. Ó. Cássio realizou uma pesquisa para descobrir a distribuição salarial dos funcionários da sua empresa. Para isso, ele selecionou uma amostra representativa desses funcionários de acordo com as faixas salariais e registrou o salário de cada um. Durante o levantamento estatístico dessa pesquisa, foi calculado o valor de 2.100 como mediana desses dados. O que pode indicar a medida da mediana do salário dos funcionários dessa empresa nessa pesquisa? Então vamos lá, o que é mediana? Mediana é o valor que está bem no meio. Por exemplo, se a gente tem um conjunto com 2, 5, 6, esse aqui é um número ímpar. A gente vai pegar o que está bem no centro, no caso 2. Se fossem números pares aqui, tivesse mais um 6 aqui, a gente pega a média dos dois que estão no meio. Então seria 2 mais 5, 7. A metade de 7, 3,5. Essa é a mediana. Então agora a gente vai analisar as alternativas. Ó, que pelo menos metade dos funcionários dessa empresa ganham até 2.100. Tá certo, não tá? Porque ele está dizendo que antes todo mundo ganha menos. Então pensa que aqui atrás tem todo mundo que ganha até 2.100. E do outro lado, o pessoal que ganha mais. E na mediana, o valor que está no centro é o 2.100. Então, essa aqui está correta. O valor de salário mais frequente dos funcionários da empresa é 2.100. Está errado. Porque aqui seria a moda, no caso. Qual é a média salarial dos funcionários dessa empresa é 2.100. Média não é a mesma coisa que mediana. Média a gente vai somar todos e dividir pelo número de cada um, de quantos tem, né? Porque a diferença entre o maior e o menor salário pago por essa empresa é 2.100.
Errado também. Então, a nossa resposta é a primeira. Vamos para a próxima, atividade 9. Segundo os historiadores, uma demonstração de uma relação matemática foi obtida por meio da comparação de áreas de dois quadrados cujos lados têm medida Q mais R, conforme representado abaixo. Então, a gente tem esses quadrados aqui. Nessa demonstração, ao retirar de cada quadrado os 4 triângulos retângulos destacados de cinza, cada um com medida de área Q vezes R sobre 2, obtém-se, no quadrado 1, um quadrado branco com medida de área igual a P quadrado, e no quadrado 2, dois quadrados brancos, com medidas de área Q quadrado e R quadrado. Qual a relação matemática que foi demonstrada aqui? Então, vamos pensar. A gente lembra lá, ó, que se a gente fizer R ao quadrado mais Q ao quadrado num triângulo retângulo, a hipotenusa tem que dar P quadrado. Então, a gente lembra dessa relação. Se a gente pensar agora na área, a gente sabe que a área de cada triângulo aqui, desses cinzas, é R vezes Q sobre 2. Certo? A gente sabe que a área disso aqui vai ser P quadrado, porque cada dos lados são P, né? O quadrado. E aqui do outro lado a gente tem esses retângulos, que a gente está juntando dois triângulos iguais. E os triângulos, cada um vai ter área R vezes Q, certo? Então, se a gente pensar, o que está acontecendo aqui? A gente está dizendo que Q ao quadrado mais R ao quadrado vai ser igual ao P quadrado. Por quê? Porque se a gente fizer a área do quadrado total, vai ser Q mais R ao quadrado, certo? E vai continuar a mesma relação desse lado aqui. A gente não precisa nem abrir essa conta. Só que, se a gente arrancar cada retângulo daqui de dentro, se a gente arrancar a área, vai sobrar o P quadrado, né? Desse lado. E desse lado também tem que sobrar, porque a gente está tirando a mesma coisa. Então, se a gente for pensar na qual relação, é a relação simples. Tá com dúvida ainda? Quer conferir? Pensa num triângulo de Pitágoras, ou triângulo pitagórico, né? Vamos no mais simples. Vamos dizer que R é igual a 3, o Q vai ser igual a 4, por consequência, a nossa hipotenusa, o P aqui, né? P vai ter que ser igual a 5. E se a gente fizer as contas aqui, ó, P ao quadrado, 25, igual a 4 vezes Q, nosso Q é 4, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Errado. P ao quadrado é igual a Q ao quadrado mais R ao quadrado? Com certeza, porque a gente está pensando na relação de hipotenusa. Então, esse aqui com certeza está certo. Vamos conferir o próximo. Ó. 2QR. Nosso Q é 4, nosso R é 3. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 é igual a R quadrado mais Q quadrado? Ou melhor, 24 é igual a R quadrado mais Q quadrado? Nosso R é 3. 9. 9 mais 4 ao quadrado, 16. Isso aqui dá 25. 25 não é igual a 24. Então, não também. A última, ó. P ao quadrado mais Q ao quadrado mais R ao quadrado é igual a 4QR. P quadrado. P quadrado é o 5, 25. 25. O Q quadrado é o 4, mais 16. O R quadrado é 3, 9. E isso tem que ser igual a 4QR. Nosso Q, 4. 4 vezes 4, 16. R
é o 3, 16 vezes 3, 48. 25 mais 16, temos 41. 41 mais 9, 50. 50 não é igual a 48. Ou seja, só sobra pra gente a segunda. E é isso.